Eu queria até abrir espaço aqui, já que estamos falando de assuntos internacionais. O Thales Faria tem informação para a gente, uma apuração para a gente sobre as reuniões relacionadas ao G20. Que notícia você tem aí para a gente, o Thales? Olha, teve uma palavra, por incrível que pareça, não foi feito um comunicado oficial de todos os 20 países que participaram, 20 ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central de 20 países que participaram da reunião lá no Rio de Janeiro, não saiu um comunicado oficial. Por quê? Porque houve uma concordância, segundo o ministro da Fazenda, houve uma concordância entre num ponto, na discussão da economia, especialmente com as teses do Brasil de tributação internacional, de diminuição da diferença de países ricos e países pobres, tudo isso, a concordância na área econômica, houve consenso, mas não saiu comunicado porque não concordaram na questão geopolítica. Já não tinham concordado nas reuniões preparatórias, e essa discordância na questão geopolítica contaminou a trilha econômica. E em que houve essa tão difícil entendimento na área geopolítica entre os 20 maiores países do mundo? Numa palavra: na e contra. Uma parte dos países falava em guerra na Ucrânia, queria guerra na Ucrânia, e outra parte queria guerra contra a Ucrânia. Você veja em que ponto o mundo está nesse momento. A gente não consegue um documento da ONU exigindo cessar fogo em Israel, e não consegue sequer um documento econômico, porque a geopolítica invade, e não se consegue um entendimento se está havendo uma guerra na Ucrânia ou contra a Ucrânia. Por causa de uma palavra não se conseguiu o consenso. É incrível, é o absurdo dos absurdos. Muito impressionante. Eles não conseguiram finalizar um comunicado oficial dessa primeira reunião aí do G20, porque não chegaram a um acordo se a guerra acontece na Ucrânia ou contra a Ucrânia. Para o governo brasileiro, a guerra acontece como, o Thales? Na ou contra? Eu acho que o governo brasileiro está no meio do caminho, mas para o governo brasileiro tanto fazia, se era na Ucrânia ou contra a Ucrânia, Tanto ele fazia. aceitava qualquer coisa, ele queria o documento. A posição do governo brasileiro quer o documento, tanto faz, porque é uma discussão quase bizantina, né? Você sabe que essa palavra bizantino vem de Bizâncio. Os caras ficaram discutindo se os anjos tinham sexo ou se não tinham sexo. Enquanto isso, Constantinopla foi invadida. Então, é isso. Nós estamos com discussões bizantinas, se é na Ucrânia, se é contra a Ucrânia, o que que é. Nossa, muito interessante. Ô, Josias, o que que você achou aí, hein? É interessante não, é bizarro, como você falou, né? É bizarro. É bizarro. O que que você achou, hein, ô Josias? Havia nessa primeira rodada, né, uma reunião diplomática que ocorreu no Rio de Janeiro, outra econômica que ocorreu em São Paulo. Desde o início, havia um consenso ali, uma percepção, generalizada no governo brasileiro de que seria mais fácil chegar a um tipo de comunicado comum na parte econômica, que terminou agora em São Paulo, do que na parte diplomática que ocorreu no Rio de Janeiro na semana passada. Porque a conjuntura diplomática está envenenada por duas guerras, essa guerra em Gaza e a guerra na Ucrânia. O problema de Gaza foi potencializado pela declaração do Lula, que tinha falado no domingo anterior à reunião, que começou no meio da semana passada, tinha encostado o Holocausto ali na faixa de Gaza e terminou eletrificando um ambiente que já era eletrificado nessa reunião diplomática do Rio de Janeiro. E há a dificuldade de chegar a um consenso no Rio era maior, porque estava lá o Lavrov, que é o chanceler da Rússia, estava lá também o responsável o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Então, a Blinken. possibilidade de ter um acordo numa reunião como essa
era muito pequena, né? E, nesse contexto, a posição do Brasil é uma posição diversionista e que também não estimulava o consenso. Por quê? Porque o Lula acabou confundindo a sua posição ao igualar a Ucrânia, que é o país agredido, à Rússia, que é o país agressor, quando fez declarações lá atrás sobre esse conflito. Deu a impressão de que estava mais do lado do Putin do que do lado da Ucrânia. Então, a posição do Brasil não é clara nessa matéria. Depois tentou refazer as declarações, mas o fato é que hoje o mundo olha para o Lula sem saber se ele acha que a Ucrânia é vítima ou não de uma agressão. E todos sabemos que o Putin invadiu a Ucrânia. Então, esse é o, é, a diferença de vocabulário, se a guerra é na Ucrânia, se é contra a Ucrânia. Por isso não houve o consenso. Mas a perspectiva é que não haveria mesmo. O que o Haddad tentou fazer era separar os dois encontros. Então, não foi possível ter um comunicado no Rio de Janeiro, mas se nós aqui temos mais concordância em São Paulo em relação aos temas econômicos, vamos fazer um comunicado só de São Paulo. Mas não foi essa a tese que prevaleceu e acabou não havendo comunicado nenhum. E vai ter uma manifestação do Brasil, que é o presidente do G20 durante esse ano, né? Uma presidência rotativa que vai aí até novembro, mas é uma pena, é uma pena. Mostra como os conflitos geopolíticos, as guerras, impedem o mundo de chegar a consensos que são meio óbvios, né? E na área econômica, esses consensos são mais óbvios. Na área diplomática, eles não são tão óbvios assim, embora todo mundo saiba o que está acontecendo e o que é necessário. O necessário é parar as duas guerras. Mas essa dificuldade de estabelecer consensos, essa cena em que o consenso brecado, é impossibilitado por conta de uma palavra, isso mostra que a possibilidade de nós termos aí uma pacificação nesses dois conflitos, na Ucrânia e em Gaza, ela é muito difícil, muito mais difícil do que seria razoável supor, Fabio.